Você também é dessas ou desses que fica pisando em ovos e fica falo, não falo? Como é que eu falo que eu fiquei chateada, que eu não tô feliz, que eu fiquei decepcionada? Como é que fala quando não tá tudo bem? Eu vejo que principalmente no começo das relações, muitas vezes a gente nem se autoriza a falar porque dá medo de parecer que a gente tá cobrando, que a gente não deveria, de colocar tudo a perder. E muitas vezes, para não explodir uma possível relação, a gente implode. Então, para aprender a como falar que não tá tudo bem, qual é o jeito mais legal, qual é o momento certo, em qualquer momento da relação, hoje eu vou entrevistar a Sheili Khalef. A entrevista vem na sequência, mas antes dela eu queria te fazer um convite. Porque eu vejo que um dos motivos da gente ter tanta dificuldade para colocar os nossos desconfortos, frustrações e descontentamentos é a gente não saber se a gente deveria ou não deveria. Isso tem a ver com a gente se sentir insuficiente. Eu vejo que muitos de nós sentimos que não somos bons o suficientes, interessantes o suficientes, inteligentes o suficientes, e isso faz com que a gente trave nas relações. Por isso eu criei um workshop especial, é uma aula com 2 horas de duração, que vai ter um conteúdo aprofundado e exercícios práticos para você parar de se sentir insuficiente e se olhar de uma forma diferente. Fazer as pazes com o seu amor próprio, com a sua autoestima e tirar esse olhar de desmerecimento que faz com que a gente sempre se sinta um pouco na cota do amor, sabe? E sempre fique colocando o outro pra cima e se julgando o tempo inteiro, achando que a gente tem que ser a nossa melhor versão, que a gente tá fazendo errado, se culpando, se cobrando. Se você quer parar de entrar nesse modo autodestrutivo, eu te convido para participar dessa aula. Esse workshop vai ter 2 horas, dia 13 de julho, quarta-feira, de 8 a 10 da noite, com conteúdo aprofundado e exercícios para a gente se transformar juntos. O link para se inscrever tá na bio. Espero você e vamos ao papo da Sheili. Soltas e soltos, a gente esteve recentemente aqui com Sheili Khalef, treinadora de comunicação e oratória, falando sobre todos os dramas que são gerados por causa dos acordos não explícitos, né? Aquela coisa que você achou que estava claro e não estava claro. Como isso gera gastrite, gera desconforto, gera briga. E hoje a gente veio falar sobre como colocar para o outro que as coisas não estão legais. Então, se você já se incomodou muito nas suas relações, mas já teve muita dificuldade de colocar isso para os outros, essa entrevista é para você. Sheili, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Obrigada eu, que tema difícil. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente que foi um hit, que é sobre síndrome da boazinha, e eu vejo como culturalmente a gente é educado a agradar, a aceitar, a ficar tudo bem. Até o próprio, acho que isso é mais forte nas mulheres, mas o próprio brasileiro tem essa coisa com falso cordial, né? Eu tenho um amigo gringo que fala, cara, não entendo, no trabalho todo mundo fala que tá tudo bem, que vai dar conta, que tá tudo certo, e de repente tá rolando um caos. Parece que a gente é desincentivado a colocar o nosso desconforto. E você fala que a gente foi educado assim, né? Como é que é isso? A gente não é educado, eu não sei você, mas eu não tive aula e nem minha mãe me ensinou a conversar com alguém que pensa diferente de mim, por exemplo. A gente não tem aula. Como conversar com alguém que pensa o oposto de você e não matar a pessoa? Geralmente a gente acredita, culturalmente, que falar manso, falar baixo, é a educação que a gente precisa. Então, às vezes eu posso estar sendo muito violenta com alguém, muito agressiva, só que falando assim. Você foi muito desonesta ontem comigo, Carol. Tô acusando você de desonestidade, mas eu tô falando... Porque o importante é não levantar a voz, né? Quem perde o controle é que tá errado. Então, desde que eu mantenha a minha voz baixa, parece que está tudo bem. Então, na verdade, são truques que não nos levam a reconhecer realmente os desconfortos e a colocar eles na mesa para mostrar o que está acontecendo. Até porque, culturalmente, é feio errar e não saber. Em outras culturas não é assim. Na Alemanha, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora lá hoje, já fui visitá-la. Você tá até no trabalho, no trabalho é mais fácil de perceber, né? Você pergunta, você pode fazer não sei o que, a pessoa fala, não tá no meu escopo. E a gente fala assim, como assim? As pessoas só fazem uma coisa. A gente, brasileiro, se irrita com algumas culturas, porque a pessoa fala na tua cara, ela fala, não, você pode fazer, não. Que tal a gente sair amanhã? Não. A pessoa fala muito assim, diretamente. E isso parte, acho, desde o momento de, aqui no Brasil, se você falar não sei,
Não sei, é uma frase muito difícil. Geralmente fala, não, peraí, eu vou ver, eu conheço alguém. De um jeito, não, pá, talvez. É muito difícil dizer, simplesmente admitir que você não sabe algo porque você seria vista com menor valor de mercado, com menor valor no geral. Realmente, tipo, parece que todo mundo tem que saber tudo, dizer não sei é uma fragilidade, a gente não pode estar frágil, não pode não saber, não pode estar vulnerável. Tava querendo, me fugiu a palavra aqui, vulnerável. Então, acho que culturalmente a gente é ensinado a ter a resposta certa, inclusive na escola, né? Você tem que acertar, você tem que tirar 10, você não pode fazer perguntas. Porque agora é a hora da explicação, você não pode ficar perguntando. As crianças, algumas crianças falam em média, eu acabei de ler um estudo ótimo sobre inteligência, fazem, sei lá, 26 perguntas por dia em algumas famílias. Maravilhoso. E tem outras famílias que estimulam as perguntas, as crianças chegam a fazer mais de 100 perguntas. Ao invés de você responder, a criança pergunta, ai, mãe, por que essa água tá fria? Ao invés de você dizer, porque tava na geladeira, por que você acha que ela tá fria? Entendeu? Você pergunta, a criança pergunta. Então tem muito a ver com o estímulo que a gente recebe. E na escola, geralmente uma criança faz no máximo 2 perguntas quando faz, o dia inteiro. Porque não é um lugar, geralmente, gente, né? Tem escolas e escolas hoje, graças às deusas, que vai estimular você a questionar. E se você questiona, você vai questionar você vai questionar o outro, você vai ter conflito. Se a gente não pode questionar, se a nossa educação é baseada em obediência, comando e controle, nossa tendência vai ser obedecer, se adequar e tentar agradar, para não ser punido, inclusive. Não, e para não ser largado, né? Para não ser punido e não ser largado. Porque quando a gente traz para a vida amorosa, é um pouco isso. Você não pode dizer não, porque vai que alguém sempre topa. Você quer agradar, você quer ser legal, você quer dar conta, né? Eu acho que a própria coisa do sexo, da mulher fingir orgasmo, já é, né, não comunicar que não tá legal ou que não rolou, né? Assim, até porque às vezes rolou, você só não chegou no orgasmo, mas a transa foi ótima. Mas ou às vezes você tá transando de um jeito que não tá legal para você. A gente entrevistou uma vez uma psicóloga que falou que era terapeuta de casal e o casal já estava junto há mais de um ano e deles descobriram que eles estavam transando de um jeito que nem o cara nem a mulher gostavam. Mas nenhum dos dois tinha falado porque eles achavam que aquilo era a performance do sexo, sabe, selvagem, legalzão, para mostrar que eles eram cheios de hormônios. Então eu sinto que a gente valida o sentimento do outro ou o que a gente acha que o outro quer da gente e não valida o nosso desejo, os nossos limites. Você sente que a gente faz isso e por isso a gente não comunica? E segue muito exemplo, né? A gente segue o exemplo dos pais, a gente segue o exemplo dos professores, a gente segue o exemplo do que é ser correto, do que é ser obediente, do que é ser uma pessoa interessante, do que é um sexo interessante. A gente tem uma mania de seguir exemplo externo para tudo. Não existe uma cultura nossa de observar nossos próprios sentimentos. Os adultos chegam, eu dou muita aula de comunicação não violenta, as pessoas não sabem reconhecer o que elas estão sentindo. E não sabem se responsabilizar por isso. Porque se eu não reconheço, eu culpo o outro. Eu tô triste porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não é sobre o que eu desejava e não foi atendido, ou sobre o que eu acredito. É tudo o outro. E eu passo a vida culpando todo mundo pelas coisas que eu tô sentindo e não consigo nem reconhecer o que tá acontecendo dentro de mim. Isso é muito interessante. Eu queria pegar esse gancho de como a gente pode se expressar com mais efetividade, porque eu sinto que a gente fica fugindo do conflito, principalmente nesses começos de relação, né? Então você fala, não, eu posso flexibilizar, a gente está se conhecendo, a pessoa é assim, você até tem um curso da treta, né, de que a gente fica querendo fugir da treta, não vou querer, e daí vai engolindo, e uma hora explode, ou acusa o outro, né? A gente tem receio de criar o conflito, de eu tô pesando na relação, e de repente uma hora fala, não dá mais, ou você é um sacana. Como é que a gente se coloca e expressa esse desconforto já no começo, sem esperar que a bola de neve esteja posta? Então a primeira coisa é reconhecer o desconforto. Se tem uma coisa estranha, você precisa respeitar. Espera aí, tem um desconforto aqui.
Aí vem o momento de explicitar esse desconforto. Acho que escolher um momento para conversar sobre isso. E geralmente, sexo, principalmente, não é legal você discutir na cama. Se tem uma coisa que não tá dando certo, a não ser que seja na hora do tipo, não faça isso que eu não tô gostando, né? É legal você pegar um momento que não seja na cama, porque daí tudo vai dar errado. É lógico, o clima vai embora, vai ser meio complicado ali você discutir. Então, você pegar em que momento nós vamos conversar sobre isso. Convidar o outro para conversar. E aí, vamos dar um exemplo prático, que eu acho muito... Você estava falando, eu estava pensando. Acho que uma das coisas mais difíceis para qualquer mulher hoje é simplesmente dizer que não quer transar, sem dar uma desculpa esfarrapada na sequência. Simplesmente dizer, não estou afim. Eu conheço raríssimas pessoas que conseguem olhar para um companheiro ou uma companheira e dizer... Ai, não tô afim, amor. Sem dizer, é que eu tô com dor de cabeça, é que eu trabalhei muito, é como se a gente não tivesse o direito de não querer sexo, como se a gente tivesse que estar disponível o tempo todo. Para os homens também é muito difícil dizer isso, mas para nós mulheres é muito. Então, como que eu digo, porque eu acho que a pessoa vai se magoar, ela vai achar que eu não amo, tipo, eu fico preocupada tanto com o sentimento dela, que eu passo por cima do meu, e faço aquele sexo de ladinho meio rápido só pra satisfazer a pessoa e tudo que eu queria era dormir. E às vezes a pessoa vai ficar pesando na sua. Então como é que a gente fala disso, por exemplo, né? Vamos pegar uns exemplos eu acho esse muito difícil. Então talvez se eu tô muito receosa que a outra pessoa vai se sentir não amada, né, rejeitada, ou sei lá o quê, triste, com raiva, eu posso começar explicitando inclusive isso que eu tô percebendo. Olha, amor, eu vou pegar você de novo. Você é minha namorada, Carol. E você tá pegando fogo e eu tô assim... Tudo que eu quero é roncar. Me deixa com a Netflix hoje. Como que eu explico isso pra você? Eu falo, Carol, meu anjo, meu amor, eu quero te falar uma coisa, mas eu tô com receio que você ache que isso tem a ver com você ou que eu não gosto de você. Não tô afim, sabe? Eu primeiro explico o meu receio. Eu também posso fazer isso. A minha intenção com a conversa... para poder simplesmente dizer sem ter que dar uma desculpa. E posso até ir mais profundamente dizer, eu não quero ter que inventar uma desculpa, porque eu não tenho. Eu não quero inventar uma desculpa pra você, simplesmente eu te amo, quero que você tenha certeza disso, eu só não tô afim agora. Então tentar falar, a pessoa pode se melindrar? Por causa do histórico dela, de como ela vê a vida, mas você também precisa respeitar o seu, então tem um limite ali. Então acho que primeiro reconhecer o que tá acontecendo, depois chamar a pessoa para uma conversa específica, no momento mais adequado, e colocar o seu ponto de vista falando de você, o que é importante para você, que é o que você já comentou no outro vídeo, que a gente tem muita dificuldade de fazer. O que é importante para mim? Qual é o meu limite aqui? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e não faz tanto tempo. Tava saindo com uma pessoa há um tempão, uma pessoa incrível, maravilhosa. E um dia eu fiz um vídeo sobre violência sexual, alguma coisa assim, que eu tenho um grupo de apoio a vítimas de violência. E ele comentou alguma coisa, daí alguém fez um comentário, eu tava chateada com o que alguém comentou, e ele disse, mas não tem jeito, ninguém muda. Ninguém vai mudar o mundo, não dá pra mudar todas as pessoas. Todo mundo vai ser assim. As pessoas vão ser assim pra sempre. Não dá pra mudar as pessoas. Eu fiquei tão chateada. Gente, eu fiquei tão triste, porque chateada é chateado com outro. Eu fiquei triste por quê? Eu faço vídeos há vários anos de educação geral, não me considero uma educadora. Eu acredito que eu vou mudar. Porque eu acredito na mudança. Sim, nós vamos acabar com a violência sexual. Pode demorar, mas vai dar. Se eu não acreditasse, eu não fazia. E a mudança começa assim, uma pessoa por vez. Como é que eu vou transar com essa pessoa depois dessa colocação, gente? Sabe? Não dá. Como assim? Você não acredita na mudança das pessoas, você não acredita no mundo. Aí eu tive que chamar pra uma conversa, do tipo, olha, é tua opinião, tá tudo certo, mas eu preciso de apoio. Pra ser meu amigo, a pessoa pode pensar extremamente diferente de mim, mas pra dormir na mesma cama comigo, achar que o que eu faço, de certa forma você disse que o que eu faço não serve pra nada. Você percebeu que isso pode ter essa conotação pra mim? Parece que o que eu faço, que é ficar fazendo vídeo e tal, não é nada pra fazer isso. Eu faço o que eu amo, não serve pra nada. Eu precisei explicitar, eu chorei, gente. Pra mim, você vê o que pode ser grande pra um, e ele certamente estava só dando uma opinião, sabe? Mas é super interessante esse seu exemplo, porque como é importante a gente falar na hora, né? Outro dia eu também estava ouvindo uma história de dois amigos que tiveram uma briga feia porque um dos meninos fez um comentário que a nossa amiga ficou ofendida e depois de quase um ano teve uma outra coisa que não tinha nada a ver, ela explodiu e daí soltou os cachorros e vomitou daquilo de um ano atrás. E eu sinto que a gente faz muito isso em relacionamento, né? Eu até vi uma pesquisa que parece que só 5% das nossas discussões são efetivamente pelo assunto do qual a gente está discutindo. 95% delas são de coisas que a gente não disse anteriormente, que a gente está irritado, e a gente está usando aquilo como gatilho
para discutir algo que não foi feito, né? E eu sinto que daí a gente vai criando um mecanismo muito perigoso que é, eu não falo porque eu evito conflito, aí eu tenho medo de que cada conflito signifique o fim de uma relação. Isso, assim, na relação, no trabalho, você faz uma crítica, daí a pessoa já fala, você vai me demitir? Ou se você fala uma coisa para, né, tem um climão com uma amiga, pronto, não vai ser minha amiga nunca mais. Ou, esse cara vai me abandonar, essa mulher não vai querer ficar comigo. Quanto menos a gente treina a comunicar, mais a gente tem medo de que assim que você comunicar, tudo desmorone, e uma hora isso vai desmoronar porque você vai explodir. Porque você não comunicou, justamente porque aí vai acontecer aquele processo. Eu não falei, aqui tá minha companhia amorosa, eu não falei pra minha companhia que eu não gostei disso que ele fez, né? Eu não falei que eu não gostei dessa conversa, que pra mim é importante ter apoio nas coisas que eu construo, por mais que você não acha a mesma coisa, apoiar o fato de eu acreditar e de eu estar indo. Mas eu não conversei com ele. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou te encontrar, você é minha amiga, Carol. Daí eu chego lá e assim, Carol, você não sabe. Tive uma treta lá. Mãe, você acredita que ele falou isso? Aí você vai dizer, não acredito. Como que pode falar uma coisa dessa pra você que faz um conteúdo tão legal? Nananana. Já cresceu o bicho dentro de mim. Tipo, eu engoli o sapo foi ficando maior, né? As unhas do sapo foram crescendo. Na próxima vez que ele der uma... E é louco como uma parceria sabe que a gente tá triangulando com alguém, a gente tá levando para outras pessoas, a gente vai tentar processar esses sentimentos com outras pessoas. Isso é positivo quando você tá fazendo isso com uma terapia, com alguém legal, até com aquela sua amiga que realmente é boa nisso, mas no geral as pessoas vão tomar partido das coisas e a probabilidade de repente eu já tá indo embora sem nem explicar pra pessoa o que aconteceu é gigante. A gente vai se afastando da companhia, não conversando. E aí o medo que a gente tinha de terminar, a gente tá construindo um término sem perceber. Isso é muito triste. Você não dar a chance da pessoa. É igual você... alguém vem e fala, não sei, talvez já tenha acontecido, acho que a maioria das pessoas, alguém chegar e dizer, olha, acabou, me apaixonei por outra pessoa. Mas você já tá dizendo que acabou, você não vai me dar uma chance, você não vai me explicar, tipo, você não podia ter me avisado um pouco antes, enquanto você tava se encantando por alguém, pra de repente eu até ver se... Não, tipo... Aí você fica assim, você tem que aprender, a pessoa já desamou você, ela já passou um período enorme desamando você, né? Ela passou um período enorme se afastando de você, ela já chegou a várias conclusões, e aí um belo dia ela quer que você deixe de amá-la naquele segundo que ela te informa. Eu acho um pouco de sacanagem com o outro, sabe? Porque hoje em dia a gente tem mais liberdade de conversar, então vamos avisar, olha... O gato subiu no telhado. Quando ele subiu, não dá... Muitas vezes também, depois que tudo aconteceu, aí você quer ter a conversa lá do começo. Você não teve na hora, e você quer voltar lá pro começo. Falar, o gato subiu no telhado. Não subiu, você já engravidou outra pessoa. O gato não subiu no telhado. Vamos logo tentar ser o mais humilde e honesto possível com o que a gente sente. E eu até tenho um vídeo aqui sobre isso, de conversar não necessariamente é resolver. Porque eu sinto que, às vezes, a gente também não comunica, porque tem uma expectativa de que, assim, não vai mudar nada, ou a pessoa é assim mesmo. Mas talvez o comunicar que não tá legal, não necessariamente a pessoa vai mudar a conduta dela, a opinião, mas é você colocar o seu desconforto e bancar o desconforto dela também. Porque eu sinto que, às vezes, a gente não comunica que não tá legal, que a gente tem medo desse climão, sabe? Assim, daí a pessoa também vai ficar irritada... Aí a gente vai discutir, aí vai dormir cada um para um lado, aí eu prefiro nem discutir. Só que daí você guarda tudo para você, né? Também tem um exercício nosso de maturidade. Ou vai que a pessoa te conta, e vai que a pessoa te conta uma coisa que ela também não acha legal, né? A gente tem que ter um momento de escutar. Então, assim, pra ser saudável, você pode já ter um combinado na relação de uma vez por mês, na sexta-feira à noite, eu tenho uma amiga que faz isso. Acho que é uma sexta-noite, um sábado à noite, é o nosso dia de TDR, assim, de falar o que tá legal, o que não tá. Então a gente já sabe, a gente não precisa ficar, a gente não acumula, mas tem um lugar, assim, um espaço pra isso, que ninguém vai ficar dizendo, lá vem ela falar, não, lá vem ele. Não, é um momento que eu vou falar de coisas que eu penso que poderiam ser aprimoradas na nossa relação, você também vai falar, e a gente vai ver o que dá, vamos fazer negociações, a gente já tem um momento para isso, é um ritual do casal, pode ser semanal, pode ser mensal, mas pelo menos você já deixa esse rituais são muito legais, rituais de conversa, que são sobre conversas desconfortáveis, olha, coisas desconfortáveis, vamos lá, e elas... Se a gente não fala na hora, é difícil, mas tem gente que não consegue falar na hora. Tem pessoas que são muito travadas, elas estão muito distantes dos sentimentos, elas não são acostumadas a comunicar. Então, tem que respeitar também e não atropelar
Especialmente os homens vão ter. Eu vejo eles fugindo muito mais das conversas. Talvez eles precisem de um tempinho. Tipo, na hora da afobação, eles preferem dar um tempo e depois conversar. Então a gente precisa medir. Olha, eu gostaria de falar com você agora. É possível? Se a pessoa disser que não, tudo bem, ela não deixou de te amar. Ela só tá pedindo para conversar depois, no momento mais ritualístico daquilo, para que vocês sentem e ela se sinta um pouco preparada, até porque ela também tem medo de te perder. É isso, nem sempre o seu momento é o momento da pessoa, mas coloca que você quer falar, né? Tem uma amiga que estava falando que no RH da empresa que ela trabalha, teve esse treinamento para os líderes, que é na hora que você for dar o feedback, dê na hora que aconteceu o erro, e seja assertivo e direto sem floreios, porque você falou da coisa da desculpa, da transa, né? Às vezes a gente fica se justificando porque não quer, e eu vejo como às vezes quando a gente vai fazer uma crítica, a gente faz um elogio. Por exemplo, outro dia a gente foi num restaurante e foi super mal atendido, e era uma menina que estava em treinamento. E daí a gente queria falar para a pessoa que estava treinando, assim, olha, fala para ela foi afobada, tipo, a gente ainda estava comendo, ela estava tirando os pratos, porque ela queria mostrar serviço, não era por mal. Mas era assim, ó, fala para ela que espera todo mundo parar de comer e daí ela tira os pratos. Era isso. O que eu fui falar para a mulher? Olha, tava tudo ótimo, a gente amou, tava tudo uma delícia, mas não sei o que. E daí na hora essa amiga falou, é isso, você não precisa, a gente fica querendo passar pano. E eu sinto que nas relações a gente faz isso também. Eu te amo muito, a gente tem essa relação, não sei o que, mas precisa desses floreios? Como é que a gente se expressa assim, com efetividade, sem ter medo de ofender? Porque às vezes eu sinto que a gente tem tanto medo de ofender e criar um conflito maior que a gente não é direto na nossa reclamação. De forma bem prática, claro que depende, gente, não é comunicação, infelizmente, não é sobre fórmulas, mas tem algumas coisas que ajudam. Então, usar o mais é uma coisa que complica a comunicação. Você pode usar ao mesmo tempo no lugar do mais, porque depois do mais a pessoa não ouve mais nada. Então, tipo assim, Carol, eu adorei essa entrevista aqui com você, mas da próxima vez você poderia não me fazer aquela pergunta, né? Você só vai ouvir o que vem depois. Ao mesmo tempo, naquela pergunta específica que você fez, eu fiquei um pouco desconfortável, porque para mim tal coisa é importante. Então eu vou falar de mim. Então falar de você e não do outro, mas isso exige que você faça uma análise de qual é a sua necessidade, o que você quer, ao invés de dizer, poxa, Carol, você chegou atrasada ontem, né? Nós combinamos, cara, é a terceiro encontro que você chega atrasada. Um que eu acho muito bom, que acontece muito aqui no canal, é a pessoa ficar chateada porque o outro, tipo, você tá saindo com alguém e daí, de repente, a pessoa fica 4, 5 dias sem te escrever. E aí, ao invés de falar, sim, eu senti saudades, ou eu fiquei chateada porque eu achei que a gente fosse se ver, e eu gosto tanto quando a gente se fala, vai numa coisa de ou por que você tá estranho, o que aconteceu, ou numa cobrança do tipo, você não gosta mais de mim, você não tem comprometimento com a nossa relação, você realmente não quer nada. Por que isso é violento? É porque a gente se sente violentada e a gente acha que tem o direito de cometer uma violência. Então, eu tô achando que isso é uma ofensa, essa pessoa não me escrever por 4 dias. Então eu já chego brigando com ela, porque se eu tô me sentindo mal, eu sinto que ela me bateu, eu quero bater de volta. Nossa, e aí eu vou causar dor e sofrimento, porque quando eu causo culpa, eu tô tentando fazê-la sentir culpada. Aí a probabilidade dela me responder e querer ficar comigo vai ser 0, né? É igual, eu vou dar um exemplo do chegou atrasada. Então você chegou atrasada, ou você não me respondeu com demora. Se eu chegar e dizer assim, poxa, Carol, você chegou atrasada de novo, né? Cadê o compromisso, o respeito comigo? Eu tava te esperando. Você vai sentir o quê? Cobrada. Vai sentir cobrada, vai sentir vergonha. Como vai ser esse nosso encontro com você com vergonha? Tipo, qual vai ser a qualidade que você vai oferecer pro encontro? Agora, se eu falo, poxa, Carol, queria tanto que você tivesse chegado um pouco mais cedo, porque eu queria muito te mostrar tal coisa. É a minha necessidade. Eu que tô querendo que você chegue. Só que a gente acha que nós estamos certos e o outro está errado. Quando eu parto do princípio que eu tô certa e você tá errado, ou o outro tá errado, a comunicação já vai dar ruim. Você tem que ponderar, porque eu não sei o que te fez, né, chegar atrasada. Não é o certo é chegar no horário. A gente tem isso. O certo é responder. O certo é não sei o quê. Quando eu tenho isso dentro da minha mente, a comunicação vai truncar. Eu tenho sempre que pensar na possibilidade da outra pessoa, de eu estar totalmente errada, e não é sobre certo e errado, porque se eu achar que você está errada, na nossa sociedade, na nossa cultura, no início da nossa conversa, a gente acha que quem está errado merece sofrer punição. Então as pessoas também não contam quando elas acreditam que estão
que fizeram algo errado porque elas não querem ser punidas. E aí vira uma batata quente que a gente não põe na mão de ninguém. Ah, você não me mandou mensagem, mas você também não me mandou. Ah, mas você... mas já viram que cucu ali? Eu sinto que as pessoas estão mais reativas também, né? Outro dia eu presenciei uma coisa assim, era duas amigas conversando e uma fez uma colocação para outra, reclamou de uma coisa, uma crítica, e a outra ouviu de um jeito tão reativo e que daí a briga começou assim, bom, mas não dá para falar nada para você, porque também você não escuta, mas elas já estavam as duas num lugar acusatório. Então, você sente também que quanto menos a gente treina colocar o nosso descontentamento, o desconforto quando as coisas estão mal, mais reativo a gente fica para ouvir também. Total, é porque a gente geralmente não coloca o nosso desconforto, a gente acusa o outro. E aí o outro vai, se o outro se sente acusado, ele vai reagir. E aí a probabilidade desse conflito escalar, na verdade, conflito escala para baixo, né? A gente vai lá pra lama juntos, é muito grande. Ontem, aconteceu ontem comigo. Eu trabalho para várias empresas de educação corporativa, eu dou muita aula em empresa. E aí algumas aulas foram canceladas numa das empresas. E aí eu mandei um recado assim, e aí, rolou aquela reunião para ver o que tá acontecendo? Porque previsibilidade, eu tô muito ansiosa com isso, porque previsibilidade para mim é muito importante. Então, por que eu tô ansiosa com a questão das aulas estarem sendo canceladas e a minha agenda tá mudando muito? Porque eu cheguei à conclusão, previsibilidade. Quando eu não tenho previsibilidade, eu fico muito ansiosa, eu não sei se eu consigo marcar outra coisa e tal. É isso. Muito bem, mandei essa mensagem. Aí eu recebi uma resposta que eu não gostei, que foi do tipo, é que fulana não pode ir na reunião. Tipo, uma resposta assim que eu me senti ofendida. Eu achei que eu levei pro pessoal. Quando eu levei pro pessoal, eu respondi o seguinte. Eu tinha respondido tudo lindo, né? Falando só de mim. Eu falei assim, esse descaso é muito complicado. E eu sabia que eu tava usando uma palavra que poderia ser complicada. Eu usei a palavra, esse descaso, porque daí eu já tô dizendo que a pessoa, eu não falei de mim nesse caso, eu tô dizendo que alguém tá tendo descaso. Aí a pessoa já disse, não, mas não foi a gente. Foi o cliente final por causa disso e disso e disso. Já aumentei o conflito. Porque a pessoa se sente agredida, quando ela se sente agredida, ela vai agredir, dificilmente ela vai parar, mas nós podemos ter a habilidade de parar, de não ouvir a agressão, de ouvir, quando ela disse isso, parou, né, parei, eu sabia que eu tinha provocado isso, tipo, eu tentei me segurar, não consegui, porque culturalmente eu também fui criada para ser violenta na minha comunicação, então por isso que existe a comunicação não violenta. Não é que é ser bonzinho, ser fofo. Você pode gritar de forma não violenta. É não responsabilizar o outro pelo meu sentimento. É muito difícil. Mas dá pra estudar, gente. A gente não precisa ficar perpetuando essas coisas de violência. Eu fiz sabendo ontem, me arrependo. Me arrependi. Porque quando a gente tá precisando de empatia, não dá pra comunicar. Tipo, se você tá muito estressada, não vai tentar fazer uma comunicação que você vai destruir coisas e vai ter que juntar os cacos depois. Então, não dá para oferecer o que a gente não tem. Se você não tá com empatia, é melhor você primeiro ir desabafar com alguém, receber um abraço, respirar. Na Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada, a gente teve uma aula de mindfulness e uma das coisas que o instrutor fala é isso, assim, para e respira antes de reagir, para a gente poder agir mais e reagir menos. Isso que você falou de não ser violento, porque a gente acha que isso não ser violento é ser bobo ou é ser bonzinho demais. Então, como não acusar o outro e falar dos nossos sentimentos? Que outras ferramentas a gente poderia ter para lidar com essas conversas difíceis? Em vez do mais, você pode usar o ao mesmo tempo, porque as coisas são ao mesmo tempo. Isso a gente reconhece também a complexidade da vida. Tentar escapar dos julgamentos de certo e errado, o que é certo, o que é errado, eu tô certo ou tá errado, aquilo é certo, isso é errado, porque isso vai depender de contextos. É claro que tem coisas que são erradas, sim, estupro é errado, tem um monte de coisas que são erradas. Eu tô falando das nossas conversas cotidianas, bem aqui, tipo, elas estão erradas do jeito que estão fazendo a reunião, eu tô certo, é errado chegar atrasado. Calma, né? Tem como reorganizar isso, observar muito o seu próprio sentimento, o que você está sentindo, falar mais de você do que do outro, porque efetivamente é sobre você, você sempre tem alternativa de sair dessa relação. Às vezes você tem que ficar, por exemplo, no trabalho. Eu não tenho alternativa de procurar outro emprego, mas você pode começar a procurar. Se realmente chegar num limite, você tem alguma alternativa, então você vai expor. Às vezes a gente não consegue, isso tem uma situação de privilégio envolvida que a gente precisa considerar, uma questão social, de o quanto eu posso ou não sair daquilo. Às vezes eu estou envolvida num relacionamento abusivo, às vezes eu dependo daquela pessoa financeiramente, então eu não posso simplesmente correr o risco de terminar, porque a gente estava falando agora, a gente está falando só de sentimento, isso é um privilégio tremendo, mas além de sentimento tem a casa que a gente divide, tem as contas, tem os filhos, tem um monte de outra coisa que não é amor, é um monte de questão prática que vai envolver como a gente toma nossas decisões de comunicação e resolve explorar um conflito, né, enfrentá-lo de frente com a cabeça erguida ou não.
Acho que isso, essencialmente. Nem é tanta... Eu oferecer empatia. E lembrando que empatia não é... Empatia é escutar. Não é se colocar no lugar do outro. A gente não sabe como é se colocar no lugar do outro. Então, o único jeito de se colocar no lugar do outro é escutando o outro, deixando ele falar como ele se sente. É não deduzir, não achar que o outro gosta ou não gosta de mim, tá bravo ou tá feliz. O que eu posso é ouvir. E se ele quiser mentir pra mim, vai mentir. Porque eu não posso deduzir também que ele tá mentindo. Eu posso conferir. Né? Com toda a minha humanidade eu posso conferir. Eu não posso ficar deduzindo o que está acontecendo. Então, ouvir bastante. A gente está falando muito aqui sobre o comunicar, que é o nosso foco. Mas, geralmente, quando você vai comunicar, você vai escutar. Então, você pode começar perguntando muitas vezes. Isso é mais suave. Então, tem uma situação conflituosa ali na sua parceria romântica, você pode chegar e dizer, olha, como foi aquela situação de ontem para você? Ontem a gente teve uma discussão, eu senti que o clima ficou meio pesado. Como você está se sentindo em relação àquilo? E deixa a pessoa falar. E aí você vai ter mais elementos, até para ver se você não deu uma pirada, se é realidade. Mas você só vai oferecer o que você tem. Então, se você ainda estiver muito nervosa, você não vai oferecer empatia, você está precisando de. Então, você vai falar com alguém que você ama, vai falar com terapia, vai falar com amiga, vai correr no parque, vai primeiro baixar o que a gente chama de pressão emocional. Porque se você continua na pressão... Tem gente que dá uma discutida antes de dormir, daí dorme na pressão emocional, já acorda querendo resolver e tá assim, ó, pra falar com a pessoa. Certamente vai ser uma conversa mais difícil, Total. Né? Situação. Não, e também é isso, quando você fala do ouvir, né, e não querer ter uma resposta a hora que a pessoa começa a parar de falar. Porque eu sinto que às vezes a gente acha que é um ping-pong, que não pode deixar a bola cair, né, um frescobol. Só, tá bom, às vezes você vai ouvir tudo e você vai precisar de um tempo para digerir. Ou a pessoa vai precisar de um tempo para digerir o que você falou, né? Porque às vezes eu também sinto que a gente se frustra porque, não, mas não resolveu. Mas nem tudo é resolvível na hora. A conversa é o começo do ajuste de rota, né? E às vezes ela é o final. E aí eu vou dar um exemplo que nem foi de parceria afetiva. Eu estava fazendo um roteiro para uma empresa, para um vídeo, e aí a pessoa responsável me pediu uma alteração. Eu alterei, pediu uma alteração, alterei. Aí chegou uma hora que me pediram mais uma alteração, e assim, já tinha acabado o prazo, e eles estavam mudando de ideia, não era só uma adequação, sabe? Aí eu falei assim, não posso, desculpa. Você não consegue fazer? A pessoa que estava acima de mim, porque é um monte de gente trabalhando, são vários roteiros, enfim. Eu falei assim, olha, para mim tá muito difícil de tempo, porque o tempo que eu tinha para me dedicar, né, já era, sei lá, o 3º mês já foi, e eu preciso como é uma alteração de rota, não vai ser simples para mim fazer isso, eu não tô com tempo, então isso me complica se eu fizer, então eu não vou. Eu disse um não, né, expliquei o motivo de eu estar dando um não. E aí ela foi tão simpática, tão querida. Ela falou, claro, pode deixar, eu vou pegar esse roteiro, vou fazer, eu submeto para você ver e tal, e tal, e tal. Que eu sentei no dia seguinte, era um sábado, eu dormi, acordei, né? Isso era uma sexta-feira, eu já estava estressada, e fiz. Então, assim, eu realmente estava cansada, eu realmente não tinha tempo, mas eu precisava só que alguém reconhecesse aquele meu esforço, que aquilo era daquele jeito, que estavam me pedindo, porque quando vinha me pedir como se fosse uma função minha, já estava me dando no saco, entendeu? Não fui contratada para isso, mas só ouvir é muita coisa, parece pouca coisa. Mas é grandioso. Só você ouvir a pessoa com atenção, interessado no que ela quer realmente falar. E às vezes é isso que a pessoa precisava. Sheili, muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu. Espero ter contribuído. São assuntos complicados, realmente não tem fórmula. Mas eu sempre voto em tente. Porque terminar sem saber porquê, sabe, eu ir se afastando é muito dolorido para ambas as partes, né? Só ir se afastando, chegando a muita conclusão sozinho, não comunicar com a parceria, de repente aquilo quebra. Quando passar 10 anos, você vai olhar para trás e falar, por que mesmo que a gente terminou? Você não consegue lembrar. Você só lembra das coisas. A gente não falou, eu fiz uma entrevista agora há pouco tempo com uma psicanalista sobre fobia no amor. E ela fala, né, que a gente tem tanto medo do desconforto, para evitar o desconforto, a gente evita o amor. E é isso, é um pouco o papo de hoje também, né? Para evitar o conflito, eu evito a relação, né? Ou eu interrompo a relação, eu explodo. Então, que a gente possa encarar o conflito como parte, com respeito. Anfitriar. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Juliana Caldeirão, ela fala, vamos anfitriar o conflito. Ele chegou, vamos servir um café, uma cerveja, conflito. O conflito chegou, você pode ter combina com a sua, olha, eu vou fazer isso, gente, próximo relacionamento, sério, se rolar algum assim, eu vou fazer a festa do conflito, vai ser o dia que a gente vai, vamos receber o conflito, bateu na porta, olha aí, sabe quem bateu na porta?
porta, vou chegar assim pra aparecer. Sabe quem bateu na porta essa manhã? Conflito. Põe um batonzão. Peraí que eu vou me produzir pro conflito. Põe um batonzão. Peraí que eu vou me uma boa produzir. Você lingerie. pode se produzir também, amor. Bota aquela roupa bem linda. Vamos sentar com o conflito, tomar um chá? E aí Maravilhoso. vocês tomam um chá, uma cerveja, o que vocês quiserem. E vão anfitriar essa situação que chegou, porque estamos vivos. Gente, só não tem conflito quem já morreu. Né? Juro pra você, não vai existir uma vida sem conflito. Isso é só nos papinhos do seriado. Não existe, vai ter. Mas a gente pode lidar com ele com menos violência e mais assertividade. Sheili, muito, muito obrigada. Obrigada eu.